Nunca imaginei que experimentar algo novo pudesse ser tão intenso e transformador. Olá, chamo-me Inês, tenho 23 anos, e está a história de uma descoberta que mudou para sempre a minha forma de ver o amor e a intimidade. Cresci numa pequena vila perto de Évora, sempre um pouco reservada, especialmente quando o assunto eram os relacionamentos. Conheci o Miguel há alguns meses através de uma aplicação de encontros, e desde o início senti uma conexão diferente, uma mistura de ternura e respeito que me fazia sentir segura e valorizada. Apesar do nosso relacionamento avançar a um ritmo calmo, chegamos ao ponto em que falamos sobre explorar algo novo na nossa intimidade, um desafio para mim, pois sempre fui cautelosa e pouco aberta a mudanças nessa área da minha vida. Ainda assim, a forma como Miguel se mostrava paciente e compreensivo dava-me coragem para considerar o desconhecido. Sempre me considerei uma pessoa que prefere a estabilidade ao risco, mas havia uma curiosidade crescente sobre se poderia ultrapassar os meus próprios limites. Este é o começo dessa viagem, cheia de dúvidas, medos e, sobretudo, de uma vontade profunda de ser verdadeira comigo mesma e com quem amo. Convido-vos a acompanhar-me nesta história, onde cada passo é uma descoberta, e cada palavra um convite à reflexão sobre a coragem que todos temos dentro de nós. Vamos começar? Desde o primeiro dia em que o Miguel e eu começamos a conversar, senti algo especial. Ele não era apenas mais um rapaz da minha vila, era alguém que parecia compreender-me sem precisar de muitas palavras. Aos poucos, fomos construindo uma relação baseada na confiança e no respeito, algo que sempre valorizei muito, especialmente vindo de alguém mais velho, com 28 anos e uma experiência de vida que eu admirava. Com o passar dos meses, o nosso amor crescia, mas também começamos a tocar em temas delicados, como a intimidade e a vontade de experimentar coisas novas, algo que para mim era ao mesmo tempo assustador e intrigante. O Miguel mencionava, de forma suave, que gostava de explorar, de inovar no nosso tempo a dois, mas sem nunca me pressionar. A sua maneira de abordar o assunto era sempre cuidadosa, o que me fazia sentir que podia confiar nele plenamente. No entanto, a minha mente estava cheia de dúvidas. Nunca fui muito aberta a experimentar, sempre preferi a segurança do conhecido. O medo do desconforto, da dor ou simplesmente do desconhecido apertava-me o peito. Era uma batalha interna. O desejo de agradar e corresponder ao Miguel confrontava-se com a minha própria insegurança. Uma tarde, depois de um dia longo de trabalho no escritório, estávamos sentados no sofá da sala da minha casa, numa pequena rua calma em Vila Viçosa. O ambiente estava tranquilo, o sol começava a descer, lançando uma luz dourada pela janela. Foi nesse momento que ele voltou a falar, com a sua voz suave e um olhar que buscava o meu, dizendo que podia ser tudo ao meu ritmo, que nunca faria nada que me colocasse desconfortável. Aquele gesto simples, aquele cuidado, fez-me sentir uma mistura de alívio e apreensão. Ainda assim, a ideia de dar esse passo continuava a rondar a minha cabeça, como uma semente que teima em germinar. Sabia que, para crescer, precisava de coragem, mas também de alguém que me segurasse a mão quando eu sentisse que estava a cair. Por isso, mesmo com o coração acelerado, aceitei que esta conversa era apenas o início de algo maior e mais profundo entre nós. Era só o começo da nossa aventura, e eu estava prestes a descobrir que intimidade é muito mais do que apenas um momento físico. É uma viagem de confiança, entrega e descoberta mútua. Nos dias que se seguiram, não consegui afastar o pensamento daquela conversa com o Miguel. A ideia de experimentar algo novo não me saía da cabeça, e ao mesmo tempo sentia uma mistura de curiosidade e medo que me consumia lentamente. Trabalhar na livraria da vila, onde passo a maior parte do meu tempo rodeada de histórias de coragem e transformação, fazia-me refletir ainda mais sobre a minha própria jornada. Como conseguiria eu enfrentar este desafio pessoal sem me perder no caminho? Foi então que decidi procurar a Marta, a minha melhor amiga desde a adolescência, que vive em Extremóis, a cerca de 15 quilômetros daqui. Ela sempre foi a minha confidente, aquela pessoa com quem posso ser totalmente honesta, especialmente quando o assunto são os sentimentos e as dúvidas que me atormentam. Naquela tarde, liguei-lhe enquanto me deitava na cama, sentindo-me vulnerável e à procura de uma voz amiga que me ajudasse a esclarecer o turbilhão de emoções dentro de mim. Inês, diz-me o que se passa, sabes que podes contar comigo, respondeu ela, com a sua voz calorosa e tranquilizadora, como sempre. Expliquei-lhe, com alguma hesitação, o que o Miguel tinha sugerido, o meu medo de dar esse passo e a minha insegurança sobre o que iria sentir. Marta ouviu em silêncio, sem interromper, deixando-me despejar todas as minhas dúvidas e receios. Quando terminei, ela sorriu, com aquele ar descontraído que sempre a caracteriza, e disse: Olha, é normal teres medo, mas também é importante ouvires o teu coração. Se confias no Miguel e sentes que ele te respeita, talvez valha a pena tentares. Não estás sozinha nisto. As palavras dela tocaram-me fundo.
Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Não um empurrão, mas um convite a confiar no meu instinto, a respeitar o meu ritmo e a perceber que podia escolher o que era melhor para mim, sem pressões externas. Naquela noite, deitada na minha cama, as palavras da Marta ecoavam na minha mente. Sentia-me mais leve, mas ainda assim hesitante. Sabia que o momento se aproximava, que teria de enfrentar esse medo e mostrar a mim mesma que sou capaz de ultrapassar barreiras que antes julgava intransponíveis. Sabia que, qualquer que fosse o desfecho, esta seria uma experiência que me iria transformar, não apenas no que diz respeito ao meu relacionamento, mas também na forma como me vejo e encaro a vida. A dúvida continuava presente, mas já não era paralisante. Estava a começar a tornar-se numa força que me impulsionava para o desconhecido. Naquela tarde de sexta-feira, o peso das dúvidas parecia menor, mas o nervosismo continuava a apertar o meu peito enquanto me preparava para falar com Miguel. Estávamos na sala da minha casa, uma divisão simples e acolhedora, com as cortinas ligeiramente abertas para deixar entrar a luz suave do entardecer alentejano. Sentamo-nos no sofá, lado a lado, e eu respirei fundo, a tentar encontrar as palavras certas para expressar tudo aquilo que sentia. Miguel, queria falar contigo sobre o que mencionaste há uns dias. Comecei, com a voz trêmula, mas determinada. Tenho pensado muito nisso e, apesar do medo, quero ser honesta contigo. Não sei se estou totalmente pronta, mas quero tentar, porque confio em ti e sinto que estás ao meu lado. Ele olhou-me com um sorriso caloroso, segurando as minhas mãos com ternura. Inês, não há pressas. Só quero que te sintas confortável e segura. Se em algum momento quiseres parar, diz, e paramos. O que importa é o nosso respeito e confiança. As suas palavras criaram um espaço de segurança dentro de mim, uma espécie de porto tranquilo onde poderia apoiar-me quando a insegurança ameaçasse tomar conta. Senti um calor a subir do peito ao sorriso dele. Apesar da ansiedade, percebi que estava a dar um passo importante para crescer, não só como mulher, mas como parceira. Passamos o resto da noite a conversar sobre limites, desejos e expectativas, sem pressões, apenas ouvindo-nos atentamente. O Miguel mostrou-se paciente e respeitador, algo que eu sempre valorizei e que, naquele momento, se tornou fundamental para que eu me sentisse mais confiante. Ao deitar-me naquela noite, o coração ainda batia acelerado, mas agora misturado com uma sensação de esperança. Sabia que o caminho à minha frente não seria fácil, mas estava disposta a enfrentá-lo, aprendendo a conhecer o meu corpo e os meus sentimentos com uma nova perspectiva. Era o início de uma jornada onde o amor e a ternura seriam as minhas maiores aliadas, e onde cada pequena vitória seria um passo para me sentir mais livre e plena. A aventura estava prestes a começar, e eu estava pronta para enfrentar, mesmo que o medo continuasse a sussurrar no fundo da minha mente. Naquela noite, depois do jantar, caminhamos devagar até o meu quarto, onde a luz era suave e o ambiente tranquilo, com o aroma delicado de incenso a preencher o ar. O Miguel estava vestido com uma camisa de linho clara, calças de algodão e um sorriso que transmitia calma e segurança. Eu usava uma camisola de malha fina, que caía levemente sobre os ombros, e uma saia simples, que balançava ao ritmo da minha respiração ansiosa. Sentamo-nos na beira da cama, e ele segurou as minhas mãos, olhando-me nos olhos com uma ternura que me aqueceu a alma. Inês, lembra-te que isto é só nosso, no nosso tempo, e que vais definir o ritmo, sussurrou-me. Começamos devagar, com beijos suaves e carícias lentas. O Miguel tinha uma paciência infinita. Cada toque seu parecia dizer-me que eu era segura e amada. A ansiedade que me consumia aos poucos foi dando lugar a uma sensação de conforto, quase como se estivéssemos a dançar uma coreografia conhecida apenas por nós dois. Ele perguntava frequentemente se estava tudo bem, se queria continuar ou parar, e eu sentia que podia confiar plenamente nele. No entanto, quando chegou o momento de avançar para algo mais íntimo, senti uma pontada de desconforto e hesitação. O meu corpo ainda não estava totalmente preparado para aquilo. Parei, olhei para ele e, com voz trêmula, disse que precisava de mais tempo. Miguel sorriu, compreensivo, e puxou-me para um abraço apertado, dizendo que não havia problema algum, que o nosso amor não tinha pressas. Ficamos ali, no silêncio confortável da noite, apenas a ouvir o bater dos nossos corações. Por momentos, senti que tudo aquilo era mais do que um simples ato físico. Era uma prova de confiança, uma entrega mútua que ultrapassava o medo e a incerteza. Quando finalmente adormeci, sentia-me diferente. Embora o meu corpo ainda estivesse a aprender, a minha mente estava aberta a novas possibilidades, e o coração, mais leve do que há dias atrás. Sabia que, apesar do caminho ser longo, não estava sozinha. Aquele primeiro passo, mesmo que pequeno e tímido, foi para mim uma vitória. Uma promessa silenciosa de que, com amor e paciência, poderia explorar novas dimensões do nosso relacionamento,
sem nunca perder o respeito por mim mesma. E assim, naquela noite calma em Vila Viçosa, nasceu uma nova esperança dentro de mim. Depois daquela primeira noite, fiquei a pensar muito sobre tudo o que tinha acontecido. A mistura de emoções dentro de mim parecia uma tempestade silenciosa. Por um lado, senti orgulho por ter enfrentado meu medo e ter dado aquele passo. Por outro, a insegurança e a dúvida continuavam a rondar o meu pensamento. Perguntava-me se estaria realmente preparada para aquilo, se não estaria a precipitar-me só por querer agradar ao Miguel. Durante os dias seguintes, tentei entender melhor o que sentia. O Miguel, com a sua calma habitual, continuava a mostrar-se atencioso, preocupado em garantir que eu me sentisse confortável e segura. Ele nunca pressionou ou apressou nada, e isso tornou mais fácil para mim aceitar a minha própria vulnerabilidade. Ainda assim, havia momentos em que a ansiedade me dominava, e a ideia de repetir a experiência parecia assustadora demais. Lembrei-me das palavras da Marta, que me dizia para ouvir o meu coração e respeitar o meu ritmo. Mas como perceber qual era esse ritmo, quando os meus sentimentos pareciam contraditórios? Em alguns dias, sentia uma curiosidade imensa, quase uma vontade de descobrir o que poderia existir para além do medo. Noutros, só queria recuar, manter tudo no lugar seguro onde sempre estive. Foi nesse turbilhão de emoções que percebi que não existia uma resposta certa ou errada. Que cada passo, mesmo que hesitante, fazia parte de um processo de crescimento e de autoconhecimento. Miguel era mais do que um parceiro, era um companheiro na minha jornada, alguém que respeitava os meus limites e que me incentivava a ser a melhor versão de mim mesma. Pensar nisto tudo fez-me sentir uma mistura de gratidão e esperança. Talvez esta experiência, apesar dos medos, fosse o caminho para descobrir uma nova liberdade interior. E, acima de tudo, para aprender que intimidade verdadeira só se constrói quando existe respeito genuíno e paciência, coisas que eu tinha finalmente encontrado. Enquanto refletia sobre tudo isto, sentia que algo dentro de mim estava a mudar, a crescer, e que, mesmo com os desafios pela frente, estava pronta para continuar esta viagem de descoberta, sem nunca esquecer quem eu sou. Quando pensei que já tinha ultrapassado todas as barreiras, a vida resolveu surpreender-me de uma forma que nunca imaginei. Numa tarde quente de verão, enquanto caminhava pelo centro histórico de Évora, recebi uma mensagem inesperada do Miguel que me deixou completamente desconcertada. Ele dizia que precisava de falar comigo pessoalmente, algo sério, que não podia esperar mais. O meu coração acelerou, e uma série de pensamentos tomou conta da minha mente. Seria alguma coisa errada? Teria eu feito algo que o magoou? O medo voltou a instalar-se, mais forte do que antes. Combinei encontrarmos-nos num café perto da Capela dos Ossos, um lugar que tantas vezes visitamos juntos, mas que naquele momento parecia carregar um peso diferente. Quando vi, o seu rosto estava tenso, os olhos carregados de uma preocupação que me era estranha. Sentamo-nos, e ele começou a falar lentamente, como se cada palavra fosse um esforço. Miguel confessou que, durante aquelas semanas em que tínhamos começado a explorar aquela nova fase do nosso relacionamento, ele próprio tinha sentido uma inquietação crescente, um conflito interno que nunca tinha revelado. Disse que, apesar de me amar profundamente, estava a enfrentar dúvidas sobre o que realmente queria e se conseguia corresponder às minhas expectativas. A revelação caiu sobre mim como um choque, uma tempestade inesperada que ameaçava abalar tudo o que construímos. Senti-me perdida, confusa, a tentar compreender como aquele homem que sempre me transmitirá segurança agora parecia tão vulnerável e incerto. Miguel pediu-me desculpa por não ter sido totalmente honesto desde o início e revelou que, durante esses momentos de hesitação, tivera contato com outra pessoa, não por falta de amor, mas por confusão e medo do compromisso. A notícia cortou-me o ar, como se tivesse sido golpeada por uma rajada fria. Tudo parecia desmoronar-se, e a confiança que com tanto cuidado tínhamos construído parecia vacilar. Aquela tarde em Évora ficou marcada como o ponto em que percebi que o amor, mesmo quando verdadeiro, pode ser frágil e complexo. Mas, acima de tudo, aprendi que a honestidade, por mais dolorosa que seja, é fundamental para enfrentar os desafios que surgem no caminho. O futuro, naquele momento, parecia incerto, e eu estava prestes a descobrir que a verdadeira prova da nossa relação ainda estava por vir. Depois daquela revelação inesperada, o mundo que eu conhecia pareceu desabar aos poucos. Sentei-me ali, no café perto da Capela dos Ossos, tentando encontrar palavras que fizessem sentido para tudo que Miguel me tinha confessado. Os seus olhos, cheios de arrependimento, procuravam nos meus uma resposta, uma esperança, talvez, e eu sentia uma mistura de dor, raiva e confusão que me esmagava o peito. Miguel explicou que aquela ligação com outra pessoa não tinha sido um abandono nem uma traição planejada, mas sim um reflexo da sua própria luta interna.
Ele estava dividido entre o medo de perder-me e o receio de se entregar totalmente. Confessou que sentia-se perdido, incapaz de compreender os seus próprios sentimentos, e que a minha abertura para explorar a intimidade despertara nele emoções que nunca tinha enfrentado. Por um momento, pensei que tudo estava perdido, que o caminho que tínhamos trilhado juntos iria terminar ali, naquele café silencioso onde as vozes da cidade pareciam distantes e indiferentes. Mas, ao olhar para o Miguel, vi não apenas um homem frágil, mas alguém disposto a lutar, a ser honesto e a tentar reconstruir o que se tinha partido. Dissemos tudo o que precisávamos, as dúvidas, os medos, as expectativas que cada um tinha guardado no silêncio. Foi uma conversa difícil, dolorosa, mas necessária. Percebi que, apesar de tudo, o amor que tínhamos não era simples, nem perfeito, mas tinha uma força que poderia superar as imperfeições e os erros. Saí daquele café com o coração apertado, mas também com uma estranha sensação de alívio. O que quer que viesse a seguir, sabia que já não podia fugir da verdade, e que era preciso coragem para enfrentar o que o destino nos reservava. Ainda assim, uma parte de mim tremia, porque sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar, e que o nosso futuro dependia das escolhas que iríamos fazer a partir daquele momento. Nos dias que se seguiram àquela conversa, a minha mente tornou-se um turbilhão de emoções intensas que pareciam crescer e ganhar vida própria, impossíveis de controlar. Cada pensamento sobre Miguel e o que tinha acontecido fazia o meu coração bater mais rápido, como se estivesse presa numa tempestade de sentimentos que ameaçava arrastar-me para o abismo. Era como se o chão se tivesse aberto debaixo dos meus pés, e eu estivesse a cair num precipício sem fim, onde o medo, a dor e a dúvida se entrelaçavam numa dança caótica. A ideia de perder o Miguel, ou de continuar ao lado de alguém que tinha sido tão vulnerável mas também tão confuso, fazia-me sentir como se estivesse numa montanha-russa emocional sem fim. Ao mesmo tempo, a intensidade do nosso amor parecia amplificada por essa mesma fragilidade. Cada olhar trocado, cada palavra dita com hesitação, tinha agora um peso enorme, como se estivéssemos a caminhar numa corda bamba sobre um abismo invisível. A incerteza transformou-se numa força quase palpável, e eu sentia que estávamos a viver um momento decisivo, onde tudo podia mudar num instante. As noites eram longas e insones, preenchidas por pensamentos que corriam de um extremo ao outro, entre a esperança e o desespero. Perguntava-me se conseguiríamos ultrapassar aquela crise, se o amor seria suficiente para curar as feridas abertas, ou se o futuro que sonhamos juntos iria desvanecer-se como uma miragem. Era um turbilhão de emoções que me consumia por dentro, uma tempestade que parecia não ter fim, onde cada segundo era uma batalha entre o desejo de lutar por aquilo que amava e o medo do desconhecido que se escondia ali, à espreita. E, no meio de tudo, uma certeza inquietante. A nossa história estava prestes a atingir o seu ponto mais dramático, e eu não sabia o que esperar dali para frente. Naquela noite, enquanto a lua brilhava alta sobre os telhados antigos de Évora, senti que algo dentro de mim se fragmentava e ao mesmo tempo se reconstruía. O silêncio do meu quarto era pesado, quase sufocante, e o reflexo da minha imagem no espelho parecia uma estranha, uma mulher dividida entre o medo e a coragem, entre a dúvida e a vontade de continuar a lutar por aquilo que acreditava ser amor. Miguel ligou-me, a voz dele carregada de emoção e de um pedido silencioso por compreensão. Disse que queria tentar, que estava disposto a enfrentar os fantasmas do passado e a fazer tudo para reconstruir a nossa relação, mas que precisava saber se eu estava pronta para isso. O meu coração disparou, e por um instante tudo pareceu suspenso no tempo, como se o mundo inteiro esperasse pela minha resposta. Olhei para as minhas mãos, tremendo ligeiramente, e percebi que a escolha não era simples. Entre as sombras do quarto, uma voz interior sussurrou que o amor verdadeiro não é apenas feito de momentos felizes, mas também de batalhas e de decisões difíceis. Sabia que podia fugir, desistir, proteger-me do sofrimento, mas também sabia que havia uma parte de mim que ansiava por acreditar, por arriscar e por descobrir-se, afinal, aquele amor poderia resistir. Com a voz firme, respondi-lhe que estava disposta a tentar, mas que precisava de tempo, de espaço e de certeza de que o respeito e a paciência continuariam a ser a base do que construíssemos. Ele concordou, prometendo estar ao meu lado, sem pressas, sem exigências, apenas com amor e verdade. Naquele momento, senti que tínhamos chegado a um ponto de viragem, onde o futuro era uma página em branco, pronta para ser escrita com as cores da nossa coragem e da nossa vontade de recomeçar. Mas, mesmo com essa esperança renovada, uma sombra persistia no meu peito, um mistério não revelado que pairava sobre nós, esperando o momento certo para emergir e testar a força do nosso laço. E assim, entre a luz da lua e a escuridão das dúvidas, deixo-vos com esta história incompleta, um convite para refletirem sobre o que significa amar e ser amado, com todas as suas imperfeições, riscos e maravilhas. Afinal, qual será o próximo capítulo desta viagem?
Só o tempo e o coração poderão revelar.